Mas nós temos dificuldade com a ideia do tempo em silêncio, do tempo sem fazer nada. As pessoas sofrem com isso, em esperar, sofrem numa viagem longa, elas sofrem com a possibilidade de que esse tempo seja usado para fazer nada, ou não seja usado para nada. A compreensão de que a pessoa muito ocupada passa a imagem de alguém importante, muito requisitada, trabalhadora. Não é assim? Quando a gente conversa com alguém, o que as pessoas falam, e aí, como que você está? Uma loucura, uma correria. Isso passa a ideia de bem-sucedido. Um outro aspecto é que as nossas crianças estão sempre atarefadas, com aulas de todos os tipos. Desde cedo somos convencidos de que a pessoa de sucesso é a gente ocupada, sem tempo. É isso que a cultura nos apresenta. Ocupação igual sucesso. Então, os nossos filhos, nós precisamos olhar para a agenda deles e dizer o seguinte: escola, futebol, inglês, natação, Kumon, e vai colocando uma série de coisas. Por quê? Porque tem que cansar, porque tem que entreter, porque tem que ocupar. Porque os nossos avós, e eu lembro aqui de uma expressão que a minha avó usava, ainda usa, diz o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Não era? Então a gente criou essa cultura, não sei quem que inventou essa frase, sem lógica nenhuma, que a gente acredita, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, de que tempo sobrando o cara pensa besteira. Então vamos ocupar essas pessoas. Então vamos dar muito trabalho, vamos dar muita ocupação, muito entretenimento, até saturarmos a pessoa e a pessoa não aguentar mais. É exatamente o que a nossa cultura faz com a gente. E isso migra para várias esferas da nossa família, dos nossos relacionamentos e inclusive, talvez, o que seja o centro de toda essa ocupação, a nossa vida profissional e o nosso trabalho. Consome todo o nosso tempo, ocupa toda a nossa mente e a cada dia mais, e a cada dia mais, a cada dia mais. Agora, diante desse quadro de ocupação da nossa loucura em sempre estarmos fazendo alguma coisa, há alguns diagnósticos importantes. Eu queria aqui falar sobre duas coisas que mostram que nós fazemos muitas coisas e temos duas sensações perigosas diante dessa loucura que a gente vive, e eu me incluo nessa, como alguém que sempre está ocupado com alguma coisa. Primeiro, a de fazermos muitas coisas e termos sempre a sensação que ainda temos algo para fazer. Isso é maluquice de novo, porque a gente faz tanta coisa e sempre há o sentimento de tarefa incompleta. Aqui eu reconheço isso como um sentimento do meu coração. Sabe aquele dia que você trabalhou muito e você chega em casa e fala assim: me faltou algo? Sabe aquela semana que você se envolveu em vários projetos, trabalhou, correu com a reforma da casa, com a faculdade, com o trabalho, e chega na sexta-feira, ao final do dia, você fala assim: eu ainda não consegui completar o que eu precisava. Agora a pergunta: será que um dia nós vamos completar? Será que um dia nós vamos ter a sensação de que a tarefa foi completa? Eu uso muito aquele aplicativo do Google Keep, coloca as tarefas da semana. Desde que comecei a usar esse aplicativo, há uns 4, 5 anos, eu nunca cheguei numa sexta-feira com um checklist 100%. Nunca. O caderninho de anotação sempre tem algo para fazer e sempre com esse sentimento e essa sensação que estamos com uma tarefa inacabada. É assim. Em tudo. Trabalho, estudo, família, relacionamentos, igreja, sempre temos algo a fazer. Porque esse sentimento de sempre estarmos ocupados nunca nos traz a realização de dizer o seguinte: terminei. Acabou. Agora, há um segundo diagnóstico, talvez mais grave, de fazermos muitas coisas e isso não nos realizar. Vou repetir isso porque isso é um diagnóstico da cultura atual. De fazermos muitas coisas e isso não nos trazer
realização nenhuma. Você gastou um tempo e energia para fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização, trabalhou 10, 12 horas, relatórios, você teve um reconhecimento profissional, você teve um reconhecimento financeiro, e isso não te realiza. Você gastou tempo naquele projeto, você se envolveu fisicamente num relacionamento, você gastou tudo que você tinha se ocupando com aquilo, e aquilo não te completou. Como eu tenho encontrado pessoas assim? Pessoas 100% ocupadas, bem-sucedidas para a imagem da cultura, mas que não se sentem realizadas, completas. É um paradoxo. Temos nos ocupado demais e isso não é proporcional ao sentimento de completude, de realização. Alguma coisa está errada. Porque nós nunca trabalhamos tanto e nunca nos ocupamos tanto. Mas isso não é proporcional ao sentimento de dizer o seguinte, chegar em casa e dizer assim, puxa, como eu amo o que eu faço, como eu me realizo com as coisas, como que isso me completa, como isso me faz bem e eu vou dormir bem. Como é difícil nos dias atuais. Como é difícil. Embora as pessoas tenham a imagem de que somos bem-sucedidos, nós sabemos que no nosso coração, o que a gente faz não nos satisfaz. A gente até fala para as pessoas que está tudo legal, que está tudo bem, que valeu a pena, mas no nosso coração, o sentimento de que aquilo não nos trouxe o que nós esperávamos que aquilo nos traria. É assim quando você se dedica, por exemplo, a um tipo de projeto e você investiu anos, gastou um tempo, e quando aquilo se completa, a sensação de que não preencheu, de que não te realizou. Há um escritor francês chamado Jacques Ellul, o Paulo gosta bastante desse autor aqui, inclusive me apresentou vários textos legais dele. Ele tem uma expressão que diz o seguinte, sobre a cultura atual, ele fala inclusive sobre a visão das pessoas como máquinas. É uma crítica que ele faz a respeito disso, ele diz o seguinte, ninguém sabe para onde vamos, o objetivo da vida foi esquecido, o fim foi deixado para trás, porque o homem vem desenvolvendo uma tremenda velocidade para chegar a lugar nenhum. Gente, esse é o diagnóstico exato da nossa cultura, do nosso comportamento, da nossa vida. Nós trabalhamos muito, nós corremos muito, nos ocupamos demais, para irmos para onde? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Exatamente isso, o diagnóstico dos dias atuais, sobre a nossa relação com o tempo, sobre a nossa ocupação. Agora, quando a gente olha para o texto e para aquilo que Paulo está aconselhando aquela igreja, ele usa a expressão remir. E há vários estudiosos que se dedicaram à tradução exata do significado da palavra remir. Alguns dicionários de teologia vão traduzir remir como adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro. Remir tem a ideia da libertação. Porém, quando Paulo usa esse texto no aconselhamento em relação à gestão do tempo, ele está dizendo que remir o tempo é aproveitar cada oportunidade, extraindo o significado e a essência do tempo. Vou repetir isso para você entender o que Paulo queria dizer com a expressão remir o tempo. Usar bem cada oportunidade, extraindo o seu significado e a sua essência. Remir o tempo não tem nada a ver com remar. Uma vez eu ouvi um cara falando sobre isso, que é remar ao contrário da correnteza. Não tem nada a ver. Remir o tempo não diz respeito a saber gestar o tempo tão somente,
mas tem a ideia de você extrair a essência, o significado e a oportunidade daquilo que a vida está nos propondo. É claro que ele faz um diagnóstico até da cultura da época que tem a ver com a nossa vida, que os dias são maus. Olha, aproveitem o tempo, não andem como aqueles que não têm conhecimento. A ideia aqui da palavra ignorante na tradução não é uma ofensa, mas é no conceito grego de que ignorância é falta de conhecimento, falta de sabedoria. Paulo diz, olha, não seja uma pessoa que não tem sabedoria, que não pensa. Extraia do tempo a sua essência, o seu significado, porque os dias são ruins, são maus. Eu acho que Paulo sabia que nós um dia chegaríamos numa cultura como a nossa. Por isso que o texto tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos e nos faz considerar 3 coisas. Primeiro, o texto nos faz refletir sobre a maneira que nós gastamos o nosso tempo. E a reflexão é a seguinte, preste bem atenção aqui. Nós estamos preenchendo o nosso tempo ou nós estamos perdendo o nosso tempo com esse conceito de ocupação que a gente tem? Vou repetir isso. Nós devemos nos perguntar se estamos preenchendo o nosso tempo tão somente ou estamos perdendo o nosso tempo. Se a gente olhar para a nossa agenda, e Paulo está fazendo essa reflexão e nos convidando a olhar, a pensar para a nossa vida com a seguinte consideração: o que você tem feito com o seu tempo? É exatamente isso. Como que você gasta o seu tempo ou preenche o seu tempo? A reflexão diz respeito à maneira que nós estamos vivendo do ponto de vista da nossa agenda. Por quê? Filipenses, quando fala sobre o tempo, diz o seguinte: a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E aqui eu sinto dizer para você que muitos de nós estamos perdendo o nosso tempo. Não é assim que a gente fala, pô, você está perdendo tempo com isso? Perdemos tempo com coisas que não nos satisfazem, que não nos trazem realização. Agora, não é paradoxal que, embora estejamos sempre tão ocupados com tantas atividades, nós não conseguimos nos dedicar àquelas coisas que diríamos ser as mais importantes, como vida devocional, tempo de qualidade com a família, saúde pessoal, entre outras. Por que isso acontece? O André Botelho, nesse livro Menos é Mais, ele tem uma frase desse capítulo que eu acho fundamental. Ele diz o seguinte: estar ocupado passou a ser a boa desculpa para deixarmos as coisas mais importantes da vida escorregarem por entre os dedos. Então, estar ocupado se torna uma justificativa para não ir, para não estar, para não participar, para não se envolver, para não se engajar. O que nós mais temos hoje é justificativas que nós não temos tempo. Nós vivemos uma crise da falta de tempo. Agora, é paradoxal, eu quero usar de novo essa palavra, porque nós gastamos tempo com um monte de coisa que não traz retorno nenhum. Só o quê? Gasta o nosso tempo. Por exemplo, internet. Se você imaginar que um usuário médio no Brasil hoje gasta 6 horas do seu dia nas redes sociais, e se você fizer esse cálculo vezes 5, 30 horas na semana, se você fizer esse cálculo no mês, 120 horas no mês, se você fizer esse cálculo no ano, você vai perceber que você gastou dias, você gastou semanas e um ano apenas no tempo, no celular, olhando os perfis dos seus amigos, a atualização do seu feed de notícias. Agora, isso preenche ou gasta o nosso tempo? Você percebe que a ocupação do nosso tempo não diz respeito só a coisas que são importantes, mas também a coisas que são inúteis. E Paulo está fazendo essa reflexão de que nós gastamos o nosso tempo com coisas inúteis. Porque se ele nos faz o convite para extrair a essência, aquilo que é importante, é porque Paulo sabe que nós gastamos o tempo com coisas
que não são importantes. Agora, nós vivemos sob essa fantasia de que se tivéssemos mais tempo, poderíamos nos dedicar a essas coisas tão importantes. E isso é uma mentira. Porque a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós temos menos tempo. Lá em janeiro a gente fala assim, não, esse ano eu parei esse curso, eu terminei a faculdade, eu vou ter mais tempo para me dedicar às coisas de casa. Não, esse ano eu não vou trabalhar 3 períodos, não, esse ano eu vou fazer... Gente, essa é uma grande fantasia da cultura atual, porque nunca chega. Nós nunca vivemos esse tempo disponível. Por quê? Porque gastamos, quando temos tempo disponível, esse tempo com outras coisas. Agora, olha essa dura afirmação do Francis Schaeffer, que diz o seguinte: o nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas de ter êxito nas coisas da vida que realmente não importam. Triste isso. Talvez Deus te trouxe aqui essa manhã só para ouvir essa reflexão, de que o nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas de ter êxito nas coisas da vida que realmente não importam. Não importam. Segunda consideração que o texto nos faz-nos considerar o significado do tempo. Mais do que o excesso das coisas que ocupam e a reflexão, o significado do tempo. E para nós, o significado do tempo está ligado ao propósito do tempo. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: você precisa de foco, você precisa de gestão do tempo. A moda é falar sobre essa palavra foco. Eu diria que as pessoas não precisam tão somente de foco, elas precisam de propósito, elas precisam de sentido, elas precisam de vocação, porque é muito maior do que apenas foco. O foco diz respeito talvez a um desejo pessoal, é importante, mas a realização, o propósito, diz respeito à extensão da vida como um todo. E aqui, o significado do tempo é o sentido das coisas e principalmente o significado da nossa vida. E aqui a pergunta: qual o significado da sua vida? Qual o sentido da sua vida? Qual a vocação da sua vida? Quando nós falamos sobre vocação, eu sempre ouço as pessoas dizendo o seguinte: vocação é aquilo que Deus escolheu para mim fazer na igreja. Não, vocação não é tão somente aquilo que Deus te escolheu para fazer na igreja. Vocação é o propósito de Deus com as suas habilidades, com as suas qualidades, com aquilo que Deus te deu como talento, como dom. É somar aquilo que você tem como potencial, como características, ao propósito de Deus, é o encontro dessas coisas. Eu digo sempre isso, quando as pessoas me perguntam, o que é vocação? Vocação é quando as nossas habilidades, as nossas aptidões, as nossas qualidades, elas se encontram com o propósito de Deus na nossa vida. E a triste realidade é que nós não queremos fazer essa conexão com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho como profissão, como habilidade, com aquilo que Deus quer de mim, com aquilo que Deus espera de mim e com o propósito de Deus na minha vida. E aqui eu quero de novo fazer essa pergunta para você: qual é o propósito e o sentido da sua vida? Uma das coisas que tem tido como característica da geração atual é que muitos jovens que foram testados do ponto de vista da aptidão, da vocação técnica, lá no 3º ano do colegial, que fizeram bons cursinhos, que passaram por entrevistas, participaram de feiras de profissões, passaram em faculdades boas, terminaram essas faculdades, e dizem assim: não era isso que eu queria. Como eu tenho encontrado gente assim, que foram testadas, que foram expostas a uma série de avaliações que dizem assim: você, arquitetura, você, direito, você, psicologia. E a pessoa pegava todas as suas habilidades técnicas, a família, expectativa na faculdade, termina o curso, hoje está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, porque satisfaz o coração dela, é uma outra realização. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque as pessoas desconectam
suas qualidades, suas habilidades, do propósito, da realização, do significado. E quando há essa dicotomia, essa separação, é muito fácil nós nos frustrarmos. Por isso tem gente hoje que pós-graduação numa área, trabalhando em outra área, totalmente distinta. Eu tenho um amigo que, formado, especializado, mestrado em administração, hoje ele tem uma rede de papelaria, empreendedor, trabalha com um negócio que não tem nada a ver com aquilo que ele se especializou em fazer. E você pergunta, por quê? Porque isso não me realizava, porque isso não teve sentido para a minha vida. Por isso que antes da gente se envolver com alguma coisa, antes de nós gastarmos o nosso tempo, a pergunta que nós devemos fazer sempre é essa: qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o sentido da minha vocação? Será que é só um trabalho? Será que é só uma faculdade? Será que é só um projeto? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque isso é que traz realização e sentido. À medida que eu encontro prazer, o entendimento de que Deus me quer fazendo aquilo, eu entendo o significado e me realizo com aquilo que eu estou fazendo. Há uma frase do Tim Keller que eu lembrei quando eu estava escrevendo essa mensagem, que ele fala a respeito dessa insatisfação constante nas pessoas. Ele diz assim: para descobrir quem você é realmente, considere aquilo que você gasta mais tempo pensando, quando ninguém está olhando. Ele está fazendo uma reflexão do coração. Ele está fazendo uma reflexão do sentido anterior àquilo que nós fazemos. Por isso que tem muita gente insatisfeita nos dias atuais com aquilo que faz. Por quê? Porque perdeu o prazer, perdeu aquilo que move o seu coração, aquilo que de fato traz prazer e sentido, realização, acima de fazer as coisas repetidamente. E aqui eu termino com a terceira e última consideração. O texto de Paulo nos faz considerar que o tempo é um presente. Ele nos faz refletir sobre como gastamos o tempo, ele nos faz refletir a respeito do sentido das coisas, mas ele nos faz refletir sobre a ideia principal de que o tempo é um presente. Por quê? Porque algumas experiências simplesmente não voltam mais. Oscar Cullmann, quando faz uma reflexão sobre essa ideia do tempo, diz assim: para os primeiros cristãos, o tempo não é uma realidade contrária a Deus, mas é o meio que Deus se serve para revelar aos seres humanos a sua graça. O tempo é um presente de Deus para a nossa vida. Sabe qual é a consequência de ocuparmos a nossa mente de forma maluca, incessante? É de que um dia a gente se arrependa de como gastou tempo com isso. É que um dia a gente faça a reflexão que o tempo foi mal gasto com coisas que não trazem sentido. Porque o tempo é um presente. O tempo é a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Por isso, gastá-lo da melhor forma. Por isso, a reflexão do significado, do sentido deve ser antecipadamente aquilo que a gente faz sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: hoje nós temos tempo para tudo, menos para o que é importante. Filipenses diz assim: em vez de correr de uma tarefa para outra, pare um momento e reconheça o tempo entre os tempos. O presente de Deus entre aquilo que a gente faz, entre as muitas coisas que nós fazemos. E eu quero convidar você a fazer essa reflexão, olhando de uma forma muito sincera para o seu modo de vida, para a maneira que você vive. Desde o seu acordar, desde as suas escolhas no início do seu dia, desde como você gesta as suas tarefas, as suas responsabilidades, desde como que você gasta o seu tempo durante o dia, desde como que você investe o seu tempo nos seus relacionamentos familiares, até quando você vai dormir. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você pode dizer o seguinte: eu de fato gasto o meu tempo como um presente, eu de fato tenho sentido e me realizo com as coisas que eu faço,
ou apenas estou me ocupando rotineiramente, sem prazer, com tédio, me ocupando até o cansaço físico, sem que isso traga sentido e propósito para a minha vida. Diante daquilo que nós falamos e do diagnóstico da cultura atual, Paulo diz o seguinte para nós: aprendam a remir o tempo. Aliás, e eu termino com essa ilustração aqui, uma das coisas interessantes do Facebook é no excesso de informação e o tempo passando, ele colocou lá um recurso que é te lembrar de algumas postagens ou de alguma coisa da sua timeline de alguns anos atrás. E hoje talvez seja o único recurso da sociedade que nos faz lembrar que o tempo é um presente, que o tempo passa. Quem tem mais de 35 anos vai lembrar, o tempo passa, o tempo voa e a poupança não existe mais. Não é isso? Preciso de uma foto no Facebook para lembrar que os nossos filhos estão crescendo. É preciso uma foto do Facebook para lembrar que o tempo está passando e que a vida é um presente de Deus e que nós temos que aprender a remir o tempo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Confesso que às vezes eu tenho esse sentimento de que nós não temos tempo. Às vezes eu chego a pensar que seria interessante mais algumas horas no dia. Confesso que eu já me livrei de alguns compromissos achando que eu ganharia mais tempo. E o que eu tenho hoje é mais ocupação. Confesso que às vezes eu tenho a sensação de que estou fazendo coisas repetidas e que não trazem realização para a minha vida. E talvez você, como eu, se sinta assim. Uma pessoa ocupada, atarefada, cansada, mas que sempre tem um sentimento de que algo está faltando, de que algo está incompleto, de que não há um sentido e não há um propósito. Quando nós aprendemos o significado da vida em Cristo, em Deus, nós entendemos que a vocação é o propósito de Deus para a minha vida. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? E compreendemos que o tempo é um grande presente. O tempo é um grande presente. Esses dias eu estava em casa e eu percebi que meu filho tem 11 anos de idade. Eu falei assim, meu Deus, se ele sair de casa com 18 anos, faltam apenas 7 anos. Como o tempo passa. E a gente não percebe. Senhor, ensina-nos a remir o tempo, a aproveitar, a ressignificar o tempo. Não nos deixa, Deus, escravos de uma agenda maluca, ocupada, que nos entretém, que faz com que tenha esse sentimento de que estamos fazendo muita coisa e na verdade é só um vazio. Ensina-nos, ó Deus, que o tempo é um presente. Ensina-nos nessa manhã a remir o tempo. No nome de Jesus. Amém.